Joga muito. E olha, a primeira vez que o Cristiano Ronaldo foi melhor jogador do mundo, né? Levou esse título. Ele estava jogando nesse clube aqui, ó. Manchester United da Inglaterra. Um clube com torcedores espalhados por todo o planeta e com uma história muito rica. É rica e cheia de ídolos, como Wayne Rooney, o craque, o camisa 10, fazendo aí um dos gols da goleada ontem do Manchester em cima do Reading na Copa da Inglaterra. O Rooney marcou, igualou o recorde aí de 249 gols pelo Manchester. Um recorde que era de Bob Charlton, a gente está vendo ele aí na arquibancada, o maior craque da história do clube. Os dois são hoje os maiores artilheiros do clube. É muita história. Exatamente por isso o Manchester United é o destaque do terceiro capítulo da nossa série Grandes Clubes do Mundo. O endereço mais famoso de Manchester, Matt Busby Way. Cerca de 300 metros até se deparar com 138 anos de história. Um clube que ficou maior do que a cidade, do que a Inglaterra, do que a Europa. O United é mundial. Faz a cabeça dos pequenos britânicos. Somos de Cork, na Irlanda. Roy Keane é o nosso deus. Torcer para o Manchester United é o máximo. Conquistou o coração dos asiáticos. Dia de jogo, multiplicação dos olhinhos puxados. O Manchester United descobriu que ampliar fronteiras significa alargar a conta bancária. O Manchester United foi o pioneiro em acompanhar o desenvolvimento da Premier League e puxou, inclusive, a Premier League também para esses mercados, especialmente na Ásia. Foi a primeira grande incursão, depois dos Estados Unidos e outros mercados importantes. Expansão está no DNA da cidade. Manchester fica no noroeste da Inglaterra. É um importante centro econômico do país. As ruas cortadas por linhas de trem são uma herança de séculos atrás. Manchester, a cidade, teve papel importantíssimo na Revolução Industrial. A primeira linha férrea de passageiros foi construída ali e ia até Liverpool, onde havia o porto responsável pelas exportações daquela época. O que ninguém imaginava é que a empresa Lancashire and Yorkshire Railway não ficaria eternizada apenas por causa do aço, mas também por causa do couro. O Manchester United foi fundado por trabalhadores de uma antiga companhia ferroviária aqui da região. Não por coincidência, o clube hoje é uma locomotiva no futebol mundial. Estima-se que são 300 milhões de torcedores espalhados pelo mundo, quase 5 vezes a população do Reino Unido. A casa está sempre lotada. A receita do clube alcançou na última temporada números estratosféricos. Passou dos 515 milhões de libras, o equivalente a 2 bilhões de reais. Mais da metade dessa grana vem dos patrocínios, merchandising e licenciamentos. Tipo assim, um rápido passeio com a câmera e a gente vê um monte de camisas do Ibra e do Pogba, astros do momento, enchendo os cofres do gigante inglês. Só que bem antes dessa época de futebol milionário, há um homem que por aqui está acima das nuvens e estará para sempre no coração dos torcedores. Matt Busby, técnico nas décadas de 50 e 60, aquele mesmo da placa lá do início da nossa história. Matt Busby era o nosso pai. Acreditávamos que ele seria o cara a nos fazer vitoriosos. Acho que o Manchester deve muito a ele. Nós vemos que o nome dele continua vivo. Vocês estão aqui perguntando sobre ele agora. Nós falamos dele também. Tem um porquê. Ele foi o grande líder durante os anos mais sofridos da história do Manchester.
tarde de hoje, na Alemanha, aconteceu um gravíssimo acidente aéreo. O avião do voo BR-609 da empresa britânica British European Airways caiu. Era inverno aqui na Europa, nevava muito. E o avião que levava os jogadores do Manchester United para casa, depois de uma partida contra o Estrela Vermelha em Belgrado, na antiga Iugoslávia, fez uma escala aqui em Munique. A pista do aeroporto estava escorregadia. O avião tentou levantar voo 3 vezes. Na terceira tentativa, não alcançou a velocidade necessária e caiu exatamente aqui, onde hoje existe essa placa em homenagem às vítimas. Dia 6 de fevereiro de 1958, 3h05 da tarde, 23 pessoas morreram, 8 jogadores, uma das maiores tragédias do futebol em todos os tempos. Duncan Edwards tinha só 21 anos, lutou pela vida depois do acidente, ficou no hospital durante uma semana, mas não resistiu. Duncan Edwards era provavelmente um dos melhores jogadores que já vimos com a camisa do Manchester United. Wilf McGuinness, 78 anos, tem status de lenda. Tem foto no Museu do Manchester. Na época do acidente, ele estava se recuperando de uma cirurgia no joelho, vítima de chuteiras como essa. Hoje, o ex-jogador e ex-técnico carrega cicatrizes na perna e no coração. Eu estava em casa quando ouvi que um avião havia caído e que levava o time do Manchester United. Eu não acreditava. 9 companheiros sobreviveram, entre os quais Bob Charlton, o maior ídolo do Manchester e craque da Inglaterra na conquista da Copa do Mundo de 66. Quando Bob chegou, ele era uma estrela, marcava gols, tinha um chute poderoso, uma ginga incrível. Era um jogador que todos adoravam ver jogar. Era terrível jogar contra, mas era maravilhoso de ser visto em campo. O técnico Matt Busby também se salvou. Ficou 71 dias internado. Os médicos, em alguns momentos, já tinham perdido a esperança. No hospital, quando voltou a falar, mandou um recado para o seu assistente: mantenha a bandeira voando. Eu acho que o espírito de seguir adiante e mostrar o que poderíamos fazer. Queríamos ajudar as famílias daqueles que morreram. Jogamos com mais raça ainda e por causa disso vencemos. Fomos campeões ingleses e disputamos a Liga dos Campeões novamente e voltamos a ser grandes. Exatos 10 anos depois do acidente, o Manchester United conquistava pela primeira vez a Copa dos Campeões da Europa, precursora da Champions League. Na final, uma goleada sobre o Benfica de Portugal por 4-1. Em campo, um time liderado por Bob Charlton, George Best e Dennis Law, hoje imortalizados em frente ao estádio de Old Trafford. E no banco estava Matt Busby. A cada ano, esses heróis são lembrados, homenageados. O Manchester quase morreu no inverno, mas, como as flores, renasceu e não parou de crescer nas primaveras seguintes. I met my love by the gasworks wall. Nas mesmas ruas cortadas por trens de superfície, há sempre alguém fazendo um som. A vizinha Liverpool, casa dos Beatles, é conhecida como terra do rock. Mas Manchester não fica atrás. Grandes bandas surgiram na cidade. The Smiths, Simply Red, holding back the years, thinking of the fear I've had so long. Oasis, Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now
Há uma vocação sobre o céu de Manchester de lançar moda. E claro, o futebol segue essa tendência. Com a camisa vermelha número 7, grandes ídolos foram como astros da música, como grandes popstars. George Best, irlandês, polêmico, craque, um dos pioneiros a fazer campanhas publicitárias. Fez parte do time campeão europeu em 68. Eric Cantona, francês, um dos maiores malucos dos gramados europeus. Colecionou títulos e brigas inacreditáveis nos anos 90. Pioneiro no mundo dos videogames. David Beckham, inglês, um ícone pop de chuteiras. Uma máquina publicitária. Cada penteado, um flash. E milhões de dólares na conta do jogador mais valioso do mundo por anos. Cristiano Ronaldo, português, bola de ouro. Ninguém fatura mais dinheiro no futebol do que ele. Cerca de 300 milhões de reais por ano. Um dos muitos craques campeões que passaram pelas mãos de um certo Sir Alex Ferguson. Outro homem que está acima das nuvens na vitrine do gigante inglês. Ferguson foi um dos melhores, sem dúvida. Foi uma honra para mim jogar sob o seu comando. Ele era durão nos primeiros dias, meses e anos. A preparação dele no vestiário era inigualável. Ele era muito leal. Se você trabalhasse duro por ele, ele cuidaria de você, te ajudaria. Seu estilo de treinamento, de liderança, eram incríveis. Lee Martin. Quase ninguém sabe quem é. Mas para Alex Ferguson, ele foi muito importante. O técnico estava há quase 4 anos no clube sem ganhar nada. Havia rumores de que seria demitido em 1990 se o jejum de títulos continuasse. Então o Manchester foi à final da FA Cup, espécie de Copa do Brasil por lá, e ganhou por 1-0 do Crystal Palace. Gol de Lee Martin. O lateral esquerdo só fez 2 gols pelo Manchester. E esse salvou a cabeça do escocês Ferguson. Só marquei 2 gols pelo Manchester. Então marcar um gol na final da Copa da Inglaterra é algo muito especial. As pessoas ainda se lembram. É muito bom ter feito parte disso. Todo mundo precisa de um primeiro tijolo. Lee Martin, a pedra fundamental da era mais vitoriosa do Manchester. Eu revivo esse gol o tempo todo, toda semana que eu estou aqui. Lee Martin foi embora logo depois. Já Ferguson, você sabe, ficou 26 anos e transformou o clube e, por que não, o futebol inglês. Ferguson é único. Ele sabe no momento que vai precisar de um jogador. Outro dom de Sir Alex, revelar jogadores. Giggs, Scholes, Beckham, os irmãos Gary e Phil Neville, Nick Butt, todos revelados por ele ao mesmo tempo. Uma geração que iria fazer história no clube, numa das finais mais incríveis do futebol. Não sabíamos que iria dar tão certo, mas eles formavam um grupo especial, um dos melhores times da história do Manchester United. Em 1999, liderado por Giggs e Beckham, o Manchester foi até Barcelona decidir contra o Bayern de Munique o título europeu. Os alemães venciam por 1-0 até os 45 minutos do segundo tempo. Ouviu bem? 45 minutos do segundo tempo. Seriam apenas 3 minutos de acréscimo. Título ganho, né? Tava eu e o Vicente Lizarazu na tribuna lá no Camp Nou, e ele falou: olha, já vai acabar o jogo, então vamos descer e vamos entrar no campo.
No que a gente saiu da tribuna, foi para baixo no vestiário, foi subindo, escutando gritaria de torcedor, tudo falando, puxa, acabou o jogo. No que a gente sobe, olha o placar 2-1 para o Manchester. Beckham, aos 46, cobrou um escanteio. Gol de Sheringham, primeiro milagre. Beckham, aos 48, cobrou outro escanteio. Gol de Solskjaer, segundo milagre. Bicampeão nos acréscimos. E Ferguson definitivamente ganhou a imortalidade. E aquele grupo, as telas de cinema. No filme A Turma de 92, ano em que se conheceram nas divisões de base do Manchester. Em 2008, ainda haveria o trio europeu em cima do Chelsea, com o brilho do então jovem Cristiano Ronaldo. No tempo normal e na prorrogação, 1-1. Nós queríamos ganhar todos os campeonatos na Inglaterra, nós queríamos ganhar todos os campeonatos que nós queríamos disputar. Então chegou o momento nosso e aí nós chegamos numa final contra um clube inglês que era o Chelsea e aconteceu a situação do pênalti toda. A tal situação do pênalti foi a seguinte: Cristiano Ronaldo perdeu o dele. Aliás, foi o único do Manchester a desperdiçar a cobrança. Sorte dele, e por que não daquele senhor iluminado no banco, que o capitão Terry escorregou, quando poderia dar o título para o Chelsea no último pênalti. Vieram então as cobranças alternadas. Eu entrei no jogo, eu entrei no campo só para bater o pênalti. Que o Giggs olhou pro Ferguson e falou, não, põe o Anderson, que o Anderson bate o pênalti bem. Minha mãe aqui bancada chorando e quando a bola entrou, nossa, que alívio que deu, né? Imagina, ficar na história por errar o pênalti do clube. Giggs ainda acertaria uma cobrança e a Anelka erraria, para delírio de todos os que vestiam vermelho aquele dia em Moscou. 2 títulos europeus. Ao todo, 38 conquistas, 13 campeonatos nacionais, 5 Copas da Inglaterra, 2 campeonatos mundiais. Enfileirar troféus e taças, o sonho impossível, Sir Alex Ferguson transformou em realidade. Old Trafford, a casa do Manchester United. Esse bonito estádio tem um apelido pra lá de sugestivo, Teatro dos Sonhos. Apelido esse que foi dado pelo maior ídolo da história do clube, Bob Shaw. E voltamos ao início da nossa viagem. Cada espaço ali é como se fosse uma página para ser lida, memorizada e contada. Foi uma longa estrada construída com lágrimas, dor, reviravoltas incríveis. Quem vestiu essa camisa nunca mais se esquece. Eu tive muita sorte, me senti muito orgulhoso e especial por fazer parte desse gigante que é o Manchester United. É muito bom fazer parte disso. Anderson. Ah, só sei cantar um pouquinho. Quando eu era um menino que ainda frequentava escola, era um sonho jogar no Manchester United. Quem a veste hoje em dia sabe a difícil missão que tem pela frente. Recolocar o Manchester nos trilhos. De volta aos anos de glória de Matt Busby e Alex Ferguson. De 3 anos para cá, apenas um título. E agora, a bola está com o português José Mourinho. Eu acho que podemos ver de 2 formas. A primeira é dos últimos 3 anos. A outra é da história do clube. Prefiro esquecer os últimos 3 anos e focar no gigante que eu tenho nas minhas mãos agora. E sei o que os fãs esperam de mim. Título. Sir Matt Busby Way. Mais do que um endereço, uma referência no mapa do futebol. Manchester United. Um gigante de mais de um século. Pronto para o futuro, sem nunca esquecer do passado.
Muito legal. Parabéns pro Eric, para toda a equipe aí pelo trabalho nessa série. Não acabou não, viu? Semana que vem tem o próximo capítulo, Bayern de Munique.